ajudar a apressar um pouquinho. Isaías 6, livro de Isaías, número 6, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Eu acredito que cada um que está aqui nessa noite veio com o propósito de servir a Deus. Amém? Amém? Então vamos fazer a leitura do texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Versículo 4. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: Aqui estou, envia-me a mim. Amém? Olhando esse texto, eu pude tirar alguns passos e fazer uma pergunta: como servir a Deus? Ir à igreja todos os dias de culto? Sim, é um modo. Fazer a obra de Deus, ensinar as crianças? Também. Evangelizar, fazer missões? Também. Todos esses modos você está servindo a Deus. Mas, pelo que eu percebi desse texto, o primeiro passo é você reconhecer os seus erros e os seus pecados. Esse é o primeiro passo para você começar a servir a Deus. Em Romanos 3:10 diz: ninguém é sem pecado. Ninguém. Se você diz: eu sou sem pecado, você já está pecando porque você está mentindo. Você já está pecando porque você está chamando Deus de mentiroso, porque a sua palavra diz que ninguém é sem pecado. Então o primeiro passo é você reconhecer os seus erros e os seus pecados. Em Isaías 6:5, ele disse, Isaías dizendo: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Isaías, ele reconheceu que ele estava pecando. Ele reconheceu que da boca dele não saía coisas que provinham de Deus. Ele queria ser perdoado por Deus. Ele reconheceu os seus pecados. Indo para o passo 2. Você tem que crer. Você tem que receber o perdão de Deus. Mas como? Por que Deus iria te perdoar? Em Romanos 5:8 diz: Porque Deus tem misericórdia e mandou o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda vivíamos em pecado. Por isso que você tem o perdão de Deus, porque Deus te ama, porque Deus quer você como filho, porque Deus quer você como um homem de trabalho na casa dele. Em Isaías 6:7. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Aqui Isaías recebeu o perdão de Deus, mas isso foi no Antigo Testamento, antes de Jesus vir. Hoje não é necessário um anjo vir e tocar com uma brasa quente nos nossos lábios para nós sermos perdoados. O que é necessário para a gente receber o perdão de Deus? A gente se humilhar na presença de Deus e pedir para o nosso advogado, que é Jesus Cristo, perdão. Porque através dele nós chegamos ao Pai. E através dele nós recebemos o nosso perdão. Porém, isso tem que ser feito de coração. Porque é muito fácil você dizer perdão e amanhã fazer o mesmo erro. Ah, mas Deus me perdoa porque me ama. Sim, mas ele também não é nenhum tonto.
ele não cai. Ele não vai cair dessa sua jogada. Você tem que pedir perdão de coração. E quando você faz isso, você sente uma leveza, uma vontade de que você sabe que você não vai mais precisar pedir perdão naquilo, porque você sabe que você não vai mais pecar quando você faz isso de coração. Terceiro passo. Você já recebeu o perdão de Deus, está muito feliz, é bom, né? Receber o perdão de Deus, saber que você não tem mais culpa. Agora é só ficar sentado na igreja e servir a Deus, né? Amém? Não dá certo. Agora o que nós temos que fazer? Começar a fazer a obra de Deus. Isaías, ele obedeceu a Deus, ele se propôs diante de Deus. No versículo 8 diz, Isaías falando, em seguida ouviu o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, aqui estou, envia-me a mim. Isaías não ficou satisfeito com o seu perdão. Isaías não quis ser um cristão 3S, salvos, sentados e satisfeitos. Não, mas ele fez o certo, ele se propôs na vontade de Deus. Ele não quis mais viver, ele quis viver uma vida de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Ah, então eu tenho que ir para o Chile, eu tenho que ir para a Índia, eu tenho que ir para a África. Não. Na sua rua, todas as pessoas são cristãos. Se você for na sua rua evangelizar, você está sendo um missionário. Um missionário é aquele que vai fazer uma missão, vai em prol de uma missão. E nós somos missionários de Deus. Nós temos uma missão divina, que é pregar a palavra de Deus. Não, Deus não fala assim, agora que você já recebeu o perdão, se você quiser ir, você evangeliza. Não, Ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho. É um mandamento. Deus está te mandando isso. E esse ide por todo mundo começa na sua casa, começa com a sua família, começa com os seus vizinhos, começa com o seu bairro, começa com Lucena, Paraíba, Brasil e as nações. Então, nós temos que servir a Deus, nós temos que pedir perdão a Deus, nós temos que reconhecer, porque muita da gente pede perdão, mas fica, será que Deus me perdoa? E fica com esse pensamento anos e anos e não faz a obra de Deus. Mas nós temos que reconhecer o perdão de Deus, porque Ele nos ama, e em seguida fazer a obra de Deus. Fazendo um resumo mais ou menos do que eu falei, todos sabem o que é isso. Todos aqui tiveram infância, eu acredito, já brincaram com isso, um barquinho de papel, certo? E eu quero ilustrar a nossa vida como se fosse esse barco, nossa vida espiritual. E o mar, o mundo. E quando nós estamos lá fora no mundo, como um barco, o inimigo está satisfeito, porque nós estamos na casa dele, nós estamos no lugar dele, no lugar onde ele manda. Então ele começa a mandar ventos fortes. E esses ventos fortes são como os problemas, as tribulações que nos jogam de lá para cá. E com tanto vento, acaba quebrando uma parte do seu barco. Vou tirar aqui uma parte do barco. Mas nós temos um grande problema dentro de nós, que é o orgulho. Então nós ainda dizemos que nós somos fortes, porém sem Deus você não é nada. E continuamos navegando. E o diabo contente, porque você está fazendo a vontade dele sem você perceber, você está fazendo a vontade dele, você está sendo um missionário do diabo. Ele começa a mandar ondas fortes para o outro lado. As ondas que vêm são a tristeza, são os problemas familiares. Então quebra um outro pedaço do seu barco. E agora? Ainda não se dá satisfeito, porque ele ainda tem o centro. Então ele quer continuar sozinho. A pessoa, nós queremos continuar sozinho. Porém o diabo vem e manda um trovão. Um trovão onde fica a vela. Eu não sei o nome disso, o irmão que da marítimo deve saber onde fica aquele poste com a vela assim. O mastro, isso. Então ele manda um trovão direto no seu mastro, que é os espíritos que tem de fora, espírito de morte, espírito de suicídio, espírito de depressão, tudo para te jogar para baixo. Então ele consegue quebrar o seu mastro. Então nós começamos a afundar, porque não temos mais nada para onde ir. Porém Deus, com a sua infinita misericórdia, estende a sua mão e nos resgata do lamaçal do pecado. E o que Deus quer com isso?